Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal Planeta Biologia, ou nos nossos parceiros, ou no site de mesmo nome. E hoje vamos dar continuidade aí então à aula botânica, os grupos vegetais, né, do reino vegetal. E vamos falar então das briófitas, o grupo mais simples do reino vegetal. Na aula anterior, eu falei um pouquinho aí do ciclo haplodiplobionte, as características comuns a todas as plantas, algumas nomenclaturas importantes, essa árvore filogenética. Então, se você não viu a primeira aula, aconselho que você veja. Eu disse também que seriam 3 aulas, mas na verdade serão 5 aulas, certo? Então vai ser um pouquinho mais aí. Então vamos lá. Briófitas. É o primeiro grupo de plantas a ter surgido, né? É o grupo mais simples, é um grupo extremamente dependente da água. Se a gente lembrar aí que a vida surgiu na água, então as primeiras plantas que são uma transição para o mundo terrestre, ela não simplesmente veio do ambiente aquático e foi para o ambiente terrestre seco. Então seria um ambiente terrestre úmido, certo? Então os principais representantes aí das briófitas são os musgos, as hepáticas e os antóceros. A gente pode ver aqui, né, duas figuras aí representando os antóceros e os musgos. Características das briófitas: elas são avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva, que no caso são o xilema e floema. Quem é o xilema, quem é o floema? São os vasos condutores. Nas briófitas elas não têm, está ausente, por isso que elas são chamadas de avasculares. A significa sem, né, uma negação, aquilo que não possui vaso. No caso das plantas, o vaso condutor de seiva. O transporte de água, nutrientes, vai se dar aí por meio de difusão entre as células, né? E isso vai limitar o crescimento das plantas. Não é à toa que as briófitas são os menores vegetais. Você não vai encontrar uma briófita grande. Todas as briófitas são pequenininhas. E qual é o motivo? Por que disso? Porque elas não possuem vasos condutores. Se elas não possuem vasos condutores, elas não vão ter uma eficiência de levar, de transportar nutrientes e água até regiões mais distantes, onde elas captam, certo? Ainda continuando com as características, elas não possuem raiz, caule e folhas, certo? Então elas são extremamente simples. No lugar das raízes, ela possui uma estrutura parecida, muito mais simplória do que a raiz, que é o rizoide. Em lugar do caule, ela possui um cauloide. E no lugar das folhas, um filoide. Ou seja, algo que tenha a forma de uma raiz, algo que tenha a forma de um caule e algo que tenha a forma de uma folha, certo? O rizoide aí vai ter uma função análoga à da raiz, apesar de não ser uma raiz, eles guardam certas semelhanças, tanto na forma quanto na função. Então o rizoide aí é responsável pela fixação e absorção, o cauloide pela absorção e sustentação, e o filoide pela fotossíntese e as trocas gasosas, ok? Então o cauloide aí semelhante ao caule e o filoide semelhante aí à folha. Apesar de elas terem funções e até uma certa semelhança, a complexidade, certo? A diferenciação dos tecidos, se a gente for comparar mesmo com uma folha verdadeira, ou com um caule verdadeiro, ou com uma raiz verdadeira, eles são bem diferentes. Eles possuem bastante diferenças. Aí, como eu já disse, né, elas vivem em ambientes úmidos e sombreados, já que são extremamente dependentes aí da água, principalmente para a reprodução, né, uma dependência extrema aí de água para reprodução. O gameta masculino, olha só que coisa legal, cara. O gameta masculino ele é flagelado, chamado dianterozoide. Aliás, nas plantas é chamado dianterozoide, enquanto nos animais é chamado de espermatozoide. Nas plantas, né, não só nas briófitas, é chamado dianterozoide e precisa de água para chegar até a oosfera. Então a reprodução aí se dará pela água. A ausência
de uma cutícula protetora nos filóides, ou seja, submeter essas plantas aí a muita luz solar direta, pode significar um problema de sobrevivência para essas plantas. Então, sob luz solar, as briófitas podem ressecar facilmente. Aí a gente vê o ciclo reprodutivo, né, a reprodução sexuada. Então aqui a gente tem, né, o gametófito, certo? A gente tem aqui essa base, certo? Essa base aqui, ele é o gametófito feminino, N, como a gente viu lá na primeira aula, o gametófito sempre será N, e aqui o espermatófito 2N. Então aqui nesse representante já tem aí, já é o haplodiplobionte. Então aí há uma parte haploide e uma parte diploide. Daí vem o nome haplodiplobionte. Cara, eu adoro falar esse nome é muito gostoso de falar. Se eu fosse você, eu falava agora. Eu pausava esse vídeo só para falar haplodiplobionte. Pense no nome aí gostoso de se falar. E aí, analisando as estruturas. Então a gente tem aqui aquilo que a gente chama o pé, certo? Aqui logo no começo da estrutura do esporófito, a haste e uma cápsula. Se a gente der um zoom aqui nessa cápsula 2N, ok? Ou seja, diploide, vai ocorrer meiose no interior dessa cápsula, formando esporos. Se está acontecendo meiose, o que está acontecendo? Ele está dividindo ao meio. Então, se é 2N, se divide ao meio, se formará, então, células N no interior dessa cápsula. Esses esporos N, eles vão se dividir aí por mitose, ok? E vão formar as estruturas como o anterídeo, né? Formando aí o gametófito feminino e o gametófito masculino. A partir dessas estruturas, então, a gente tem a formação dos anterozoides, que são os gametas masculinos. Então, aqui analisando, certo? O gametófito masculino, a gente tem a formação do anterozoide. O anterozoide vai fecundar aqui, né, dando um zoom aqui nessa estrutura. O anterozoide que sairá lá do anterídeo, né, do gametângio masculino. Olha quanto nomezinho. Dá uma pausa aí, beleza? Porque é cheio de nome. Esse assunto de botânica é cheio de nome. Então, os anterozoides vão ser levados aí através da água até o arquegônio, certo? Que é o gametângio feminino. Aqui ele vai se encontrar com a oosfera. E aí, anterozoide junto com a oosfera, os dois Ns, certo? Os dois haploides, vai acontecer a fecundação, e aí, a partir da fecundação, começa aqui, ó. Não sei se dá para você ver, mas as células começam a se dividir, e começam a se dividir por mitose. E aí a gente vai formar, então, o arquegônio, que é N, com o embrião 2N, e vai fechar o ciclo, formando aqui, de novo, a briófita nesta fase, beleza? Cheio de nomezinho aí, né, meu? Vai lá, dá uma pausa, olha de novo, volta, porque eu admito, é complicado, né? O ciclo reprodutivo das plantas é muito nome. Bom, algumas observações. O esporófito, certo, das briófitas, ele é clorofilado e dependente do gametófito, ok? Como a gente pode ver aqui, ó. Então o esporófito, essa parte aqui, ela é dependente. Então ela necessita do gametófito para sobreviver. Se essa parte aqui morre, né, ó, aqui a gente tem o rizoide. Então os nutrientes são levados por difusão através do gametófito. Então ele é dependente do gametófito. Esporófito dependente do gametófito. Após a liberação dos esporos, o esporófito vai se degenerar. O esporófito sempre está presente sobre o gametófito feminino, como a gente pode observar aqui, certo? O esporófito sempre está presente sobre o gametófito feminino. Então aqui é uma comparação. O gametófito ele é haploide e o esporófito é diploide. No gametófito aí a gente tem uma fase sexuada, onde vai ocorrer, certo, a fecundação, e no esporófito a fase
assexuada. O gametófito ele é clorofilado. Se ele é clorofilado, ele é capaz de realizar a fotossíntese, enquanto o esporófito é aclorofilado. Observando aqui de novo, né? Aqui, ó, os filóides, certo? Então, aqui essa região é capaz de realizar a fotossíntese, enquanto a região do esporófito não. O gametófito é a fase duradoura, então essa fase aqui vai durar, e essa fase, o esporófito, não. Ok? Bom, importância das briófitas. Então aqui a gente pode ver, né, musgos, principalmente musgos, né? Aqui, ó, a gente pode ver a fase gametofítica, a fase esporofítica aqui, beleza? A importância das briófitas. Elas são organismos pioneiros na sucessão ecológica. Eu já dei essa aula aí lá em ecologia, certo? Foram 3 aulas e aí a gente fala também da sucessão ecológica das comunidades pioneiras, até a fase do clímax. Então dá uma olhada aí, procura aí nosso canal que a gente já falou sobre isso daí. A gente não, né? Eu. As briófitas também elas são bioindicadores da qualidade do ar e do solo. Por que elas são bioindicadores? Porque elas são muito sensíveis. Se elas estão no ambiente e de repente desaparecem, isso pode significar um contaminante ou uma alteração de clima em um ecossistema. Elas também criam microhabitats para várias outras espécies de micro-organismos. Então elas criam condições para que outras espécies possam viver ali onde elas se assentaram. E são organismos produtores, né, na cadeia alimentar, certo? Se eles são fotossintéticos, eles são, né, produtores. Cenas do próximo capítulo. Na próxima aula eu vou falar sobre as pteridófitas, certo? Logo aí na sequência de briófitas, como a gente viu aqui na árvore filogenética, logo aí na sequência de briófitas virão as pteridófitas. E aí sim aqui aparecem os vasos condutores e os órgãos como raiz, caule e folha. Então inscreva-se aí se você ainda não se inscreveu, beleza? Dá o joinha aí se você gostou dessa aula, isso daí dá uma força aí para o reconhecimento do nosso canal. E se você quiser saber imediatamente quando uma aula sai, ative as notificações. Tem um sininho, se você estiver aí no YouTube, então ativa esse sininho, ativa essas notificações, que assim que cada aula fica pronta, você fica sabendo na hora, beleza? Ó, faz o seguinte, se você tiver alguma dúvida, tiver algum elogio, alguma sugestão, é só deixar aí nos comentários, beleza? Bom, vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima aula. Valeu! E aí, você gostou desse slide que você acabou de ver? Se você gostou, saiba que você vai poder baixar 5 slides como esse grátis, ok? Eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então você pode baixar 5 aulas como essa, uma de biologia celular, uma sobre aves, divisão celular, biomas brasileiras e sistema imunológico. Se você quiser mais e quiser 88 slides, aí por um precinho bem justo, beleza? Convenhamos aí, você vai poder baixar 88 slides, como esse que você acabou de assistir. Só para você dar uma olhada, se você clicar aqui, para você poder ver as aulas, por exemplo, essa de aves, então você vai poder fazer o download, você pode visualizar, você clica aqui, beleza? Vai se abrir uma janela e é só você clicar em fazer download, nessa setinha aqui, em fazer download. Vai abrir, pronto. Começou o download desse slide, beleza? Bom, claro, se você quiser os 88, tem todos os temas aqui, tem os temas de todas as aulas. Biologia celular são 12 aulas, como essa, ecologia são 12 também, evolução 7, fisiologia, anatomia 11, genética 7, parasitologia 5, vírus, monera, protistas e fungos 4, botânica 12, zoologia 17, ok? Acho que você não vai se arrepender, você vai economizar
muito tempo. Se você é professor, você sabe o trabalho que dá preparar uma aula, conseguir a atenção dos alunos, sua aula vai melhorar muito. Você vai economizar muito tempo de planejamento e melhor, né? Você vai poder editar essa aula. Por exemplo, essa daqui de sistema imunológico, ó, quer trocar? Ah, não gostei dessa imagem. Não vai embora, tchau. Não gostei dessa. Não gostei de sistema imunológico. Eu prefiro imunitário. Então você vai poder editar do jeito que você quiser, apagar, colocar, certo? Do jeito que você achar melhor. Então aí, dando uma olhadinha nos slides, essa aqui é uma aula sobre genética, só para você colocar aqui no modo tela cheia, para você ver. Aí você vai passando a sua aula, você vai explicando, ok? Você que é professor ou você que é aluno, quer detonar aí na sua apresentação, tem aí muito material para você trabalhar. Ou estudar também, né? É um bom material também de estudo. Então, depende de qual é o seu foco, esse material é bem legal, vai te ajudar bastante. Ó, baixa esses 5 slides aí, testa ele, veja eles, você não vai se arrepender. O link está aí na descrição. Valeu, galera, até mais.